E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos falar sobre design responsivo. Vamos continuar falando sobre o web design responsivo. E o web design responsivo pode ser dividido basicamente em duas partes: em design e código. E no design eu coloco aí a experiência do usuário, claro, e no código a performance. Mas não são coisas distintas, separadas, tipo, design para lá, código para cá e cada um na sua. Não. O design pode ajudar na performance, pode otimizar as imagens, pode direcionar a arte do site de uma melhor maneira. O código pode ajudar na experiência através, sei lá, de animações CSS, animações JavaScript. Portanto, o design e o código fazem parte de um todo. Não tem como ser algo separado, distinto, ok? Os dois caminham lado a lado e os dois devem zelar por uma boa experiência, por um bom site, um site com uma velocidade legal, um carregamento legal, e que consiga transmitir o conteúdo, a mensagem, que o usuário consiga navegar e utilizar o site da melhor maneira possível. Por isso que eu defini aqui que o web design responsivo é a junção, é igual a princípios mais conceitos mais técnicas. Então, um princípio que é zelar pela experiência do usuário, os conceitos de design, de usabilidade, entre tantos outros, e técnicas. Técnicas podem ser de design, como pode ser também no código. E eu coloquei isso daí porque muita gente pensa que o web design responsivo é apenas código, é apenas a parte técnica da coisa. E não necessariamente. É uma questão de princípios também, é uma questão de se preocupar com o cara que vai visitar o site, se preocupar de conseguir transmitir aquele conteúdo que o site tem que transmitir para o usuário, para ele conseguir acessar de uma maneira tranquila, que ele consiga pesquisar, que ele encontre. E também é conceito, e não somente código, como muita gente traduz, né, como se fosse um sinônimo de web design responsivo como código. É também, mas não é só isso. Bom, e aí você deve estar se perguntando como criar um design responsivo. Para criar um design responsivo, a gente vai começar agora pela parte do design, ok? Primeiro a gente vai falar de resoluções, que é uma parte comum aí, tanto para o código quanto para o design. De grids, então grids modular e layout fluido, que é diferente daquela técnica de web design fluido, tá? Que a gente viu na outra aula. As imagens, direção de arte e o conceito aí, conteúdo first, ou content first. Resoluções. Basicamente a gente tem essas resoluções, começa lá com os monitores widescreen de 1200 para mais, depois a gente vai diminuindo com 1024, 960 para tablets e monitores mais antigos, 768 também para tablets. Aí vem do outro lado já as resoluções um pouquinho menores, seria 600 para tablets menores, pequenos, 480 para smartphones em formato de paisagem e 320 em formato retrato. E aí, representando de uma forma gráfica, a gente chega nessas 5 resoluções. Então, tirando a média ali daquelas resoluções, a gente chegaria nessas que está aí na tela. E essas resoluções eu peguei com base no Bootstrap. Então, o Bootstrap, que é um framework, ele utiliza essas resoluções, esses tamanhos, e é uma fonte bem segura. Então, dá para a gente se basear também a partir dessas resoluções que estão aí. Inclusive eu coloquei ali embaixo as classes do Bootstrap, se você já mexeu com ele, você vai entender. Então, a versão desktop seria igual a 1200 ou maior. A laptop igual a 992 ou maior. A tablet igual a 768 ou maior. A mobile igual a 576 ou maior. E o último mobile aí, uma versão menorzinha, menor que 576. E para a gente adaptar o layout a cada resolução, para a gente conseguir deixar o layout certinho em cada uma dessas resoluções, a gente tem um artifício aqui no design, ou melhor, tem uma técnica, uma ferramenta que a gente pode utilizar, que é o grid. Então, o grid é um conjunto de linhas verticais e horizontais que servem para ajudar a organizar os elementos dentro de um espaço determinado. Isso daí você já deve saber. E o grid pode te ajudar na criação de um site responsivo. E aí a gente tem um exemplo
de um grid de um site responsivo. No caso aí ele utilizou 4 versões, lembrando que aquelas 5 seriam um ponto inicial, mas depende do site, tá? Sites mais simples, layouts diferentes vão exigir mais ou menos. Então você pode, às vezes, em algum projeto ter que fazer 4, ou em outro projeto ter que fazer 5. E você pode ver como o grid é utilizado. Então no primeiro exemplo, como você pode ver, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. No segundo exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No terceiro, 4. No último, 2 colunas. E por que a diferença entre o número de colunas? Porque ele utilizou o mesmo grid, então ele partiu do princípio desse grid maior, de 8 colunas, e de acordo com a resolução foi diminuindo, ele foi retirando algumas colunas, mantendo o mesmo grid. Então, no segundo exemplo, como a resolução é menor, sobrariam 2 colunas das 8. Então ele retirou, deixou com 6. E a mesma coisa ele fez aqui para a de 4 e a última de 2 colunas. Basicamente, para utilizar o grid é assim. Agora a gente tem um outro exemplo que você pode também perceber a mesma aplicação das colunas. Então, no primeiro exemplo, aqui no canto esquerdo, a gente tem 4 colunas. Do meio, aí no segundo, a gente tem 8 colunas. E no último, a gente tem 12 colunas. Então, da mesma forma do exemplo anterior, à medida que o layout vai diminuindo, você vai diminuindo as colunas do seu grid. E aqui a gente tem um outro exemplo de utilização de grid. Então, a lógica é a mesma. Você pode ver que um grid aí para uma versão desktop, por exemplo, tem 12 colunas. Já para uma versão do tablet ali, tem 6 colunas. E no último exemplo, ele utiliza 2 colunas. E como você pode ver, tanto no exemplo menor quanto no exemplo aí do tablet, que tem 6 colunas, ele subdividiu essas colunas. Então, ele partiu do princípio do grid maior, do grid aí tamanho full, tamanho para desktop, e conforme foi diminuindo a resolução, ele retirou algumas colunas, ok? Tranquilo, igual nos outros exemplos. Porém, ele subdividiu essas colunas que sobraram para ficar com 12. E aí foi um critério que o designer ou o desenvolvedor utilizou para ter mais opções na hora de modular o site. Mas o princípio é o mesmo. Diminuiu a resolução, diminuiu o espaço que você tem, você acaba retirando as colunas que sobraram. E uma questão que talvez você fique em dúvida e uma questão que talvez surja aí na sua mente ao ver tantos grids assim é qual o número de colunas, né? Como você pode perceber, a maioria dos grids utilizam 12 colunas. Mas isso não é uma regra absoluta que você não pode mudar. Tem algumas pessoas que utilizam 15, outras 16. Fica nessa média aí de 12 até no máximo, normalmente, 24 colunas. Mas você é livre para poder desenvolver o seu grid e criá-lo de acordo com o projeto, com a ideia que você tem para o layout. E esse número de 12 colunas, ele é bastante utilizado justamente porque ele tem várias opções. Então ele é múltiplo de 2, múltiplo de 3, de 4. Então tem como você fazer divisões aí de 2 módulos, de 3 módulos, de 4 módulos. Isso dá uma flexibilidade na hora de você trabalhar. Se você quiser mais flexibilidade, você pode pegar um grid de 15 colunas ou até mesmo de 24, ok? Você que decide na hora que estiver projetando. E algo fundamental no web design responsivo são as imagens. As imagens têm um peso significativo no design responsivo. Elas interferem através do seu tamanho, do seu peso e também da mensagem, né, do conteúdo que elas transmitem. Por isso, você tem que ter uma atenção especial nas imagens. Existem algumas técnicas referentes a código, referentes a CSS, referentes até JavaScript, que você pode utilizar para deixar as imagens mais flexíveis. Isso a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas você, como designer, você pode tomar algumas medidas independente do código. A primeira medida é a direção de arte. Então, nada mais é do que interpretar o layout, saber o que pode ser retirado, o que não pode ser retirado, o que pode ser alocado, o que não pode ser alocado, e direcionar o layout
tanto na parte estética quanto na parte técnica, para focar no conteúdo principal aí do site. Afinal, quando você está acessando de um celular, existem coisas que no desktop fica legal, mas no celular talvez não seja tão importante, talvez prejudiquem na performance. Talvez você pode retirar, ocultar ou trocar por outro elemento. E aqui a gente tem um exemplo de direção de arte aí utilizando uma foto. Então você pode perceber que de acordo com a resolução, a imagem vai, claro, perdendo espaço, mas o foco sempre fica no skatista. Então, por mais que no celular a foto perca bastante o cenário atrás, você perde um pedaço da pista, perde os prédios, mas o foco da imagem fica no tema. E o tema é qual? É a manobra do skatista. Agora a gente está aqui num site de um evento, tá? Da plataforma que eu utilizo para comercializar aí o curso. Você pode ver que aqui no evento, aqui no site Fire 2017, é um evento de palestras de marketing, então tem uma galera aí de marketing digital, de empreendedorismo, entre outras coisas aí nesse evento. Mas o design desse layout, desse site é bem interessante, bem legal e condiz com o tema que eles propõem, ok? Então ele vai descendo e é um site que tem bastante conteúdo, né? É uma landing page, na verdade, que tem bastante conteúdo, bastante imagem. Ok, vamos ver como que funciona a direção de arte aqui para dimensões menores. Então agora eu vou pegar aqui o navegador, vou diminuir. Vamos ver como funciona aqui essa direção de arte. Você pode perceber aqui ele já quebra um pouquinho. Você pode ver que esses elementos eles já interferem aqui no vídeo. Ó. O player aqui do vídeo fica prejudicado por causa desse elemento. Dá para eu clicar, claro, mas eles ficam atrapalhando um pouquinho. Vamos ver aqui. Aqui corta. Deixa eu ver. Não, não cortou. Fui eu que fiz. Eu que estava deixando a tela um pouquinho para o lado. Então, vamos ver aqui como funciona. Tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas, mas no geral aqui ele foi se adaptando a essa resolução menor. Pode perceber que ele já diminuiu aqui a largura das colunas dessa segunda parte de palestrantes, deve ser palestrantes secundários. Ok. Vamos ver agora como ele vai se adaptando a resoluções menores ainda. Então vou apertar aqui F12. Eu estava diminuindo com aqui a seta do navegador, mas vamos aqui direto na opção do Google. Então, vamos ver aqui, 732. Então, aqui está 732. Vamos colocar uma resolução menor. Então, deixa eu diminuir aqui. Você pode ver que, deixa eu aumentar um pouquinho, 375, 425. Então, vamos ver aqui a direção de arte para uma resolução menor. Ele retirou os elementos, aqui como a gente já tinha visto, e a parte dos palestrantes ele transformou em uma coluna só e retirou alguns elementos de fundo também. Aqui tinha mais elementos, né? Vamos ampliar isso aqui. Vamos ver aqui. Ele tinha umas linhas, aqui como se fossem alguns triângulos e vamos voltar para o mobile. Então ele já retirou porque eram elementos com funções estéticas, mais estéticas, né? Eles não ajudavam efetivamente para o usuário, eles não transmitiam nenhuma informação importante, era uma questão mais estética. Então ele já retirou aqueles elementos. Aqui tem outras questões aqui que ele poderia melhorar, mas você pode perceber que ele já alocou os elementos de acordo com o espaço que ele tem e retirou aquilo que não era necessário para um funcionamento, ou aquilo que não era fundamental para o site mobile. Então, a direção de arte aplicada ao design responsivo é você saber manusear o seu layout aí com o espaço que você tem. Como a gente viu no exemplo do Hotmart, você pode perceber que o designer ou a equipe que fez aquele site ocultou ou retirou alguns elementos que tinham função apenas estética
e foi adaptando o layout de acordo com o espaço, foi moldando os palestrantes em 2 colunas, em uma coluna. E é isso que você, como designer, na hora que estiver criando seu site, também tem que pensar. E uma coisa que está relacionada diretamente com a direção de arte é também o conteúdo first. É uma alusão ao princípio mobile first. Mobile first é a questão do código, e você virá mais à frente, que consiste basicamente em você começar criando pelo mobile e depois ir para o desktop. Só que não basta só isso, não basta você só pensar em otimizar o código, você tem que pensar no conteúdo. E esse conceito, né, essa analogia surgiu em uma palestra que eu fui do Major, aqui em São Paulo, o dinossauro da web aí, você pode procurar na internet. E ele falava sobre a questão de você se preocupar com o conteúdo, em transmitir o conteúdo para a pessoa e não só ficar pensando, o layout tem que caber no celular, o código tem que ficar otimizado. Não, é isso também é isso, mas é focar no conteúdo também. Conteúdo que é o rei, né? Você já deve ter escutado essa fala, mas o conteúdo é que manda. Então, se você definiu, por exemplo, o layout para funcionar no 768, ok? Só que aí você tem um conteúdo que ele vai quebrar no 764, por exemplo. Aí você pega e, pô, mas eu fiz pro 768, eu não vou me preocupar. Não, você tem que se preocupar. Quebrou naquela resolução, você vai lá e arruma. Se o conteúdo não está apresentável, não ficou esteticamente legal, você vai arrumar aquela parte. Independente das resoluções pré-definidas, das bases que você tem, quem manda é o conteúdo. E você como designer de interface tem que saber disso. Que não basta você apenas se preocupar com a sua técnica, ou se você é front-end, vai trabalhar com a parte front que só com código. Você tem que pensar no conteúdo do site. Como que ele é passado para o usuário? Como o usuário consome aquele conteúdo? E é ele que vai mandar realmente nessa questão do design responsivo. Se o conteúdo não está sendo transmitido de uma forma legal, para tudo, vamos rever os pontos de quebra aí onde a gente pode ajustar, vamos rever como a gente pode modular o nosso layout no grid de uma melhor maneira, porque não adianta nada você definir as resoluções certinhas, 1200 para desktop, 700 para tablet, 400 para mobile, e na hora que o usuário vai acessar aquilo dali tá uma bosta, ele não consegue pesquisar o que ele deseja, ele não consegue encontrar o produto, ele não consegue navegar. Você criou tudo certinho, mas o conteúdo não é passado, o usuário se sente frustrado. Por isso que eu coloquei esse tópico aí, conteúdo first. Não só pensar em mobile first, mas também em conteúdo. Ele que é o rei. E talvez um exemplo clássico de se pensar como o usuário pode consumir o conteúdo naquele dispositivo que ele está acessando. Então, não só pensar, vou projetar o layout para caber ali. Não, como que o usuário vai consumir, como que eu vou passar a mensagem ou eu vou vender o produto através do meu site para aquele dispositivo. E um exemplo é esse menu hambúrguer que você já deve ter visto em vários lugares. Então, imagina você acessando um site de uma loja virtual, por exemplo, com várias categorias e você tendo que ampliar a tela lá do menu para você enxergar cada item. Veja como esse menu desse tipo aí, ou de outros tipos também, tá? Que tem aí. Você clica nesse menu, ele vai aparecer as opções para você, você vai selecionar e pronto, acabou. Você não precisa ficar dando zoom, você não precisa tentar apertar naquele texto pequeno que está no topo ou na lateral. Por isso, é importante você pensar em como o usuário vai acessar o seu conteúdo, vai acessar o conteúdo do seu site, como ele vai consumir dentro do dispositivo que ele tem em mãos. Como você pode facilitar isso? Como você pode tornar mais simples isso? Como você pode tornar o uso mais legal? Como você pode tornar o site mais navegável? Independente de pré-definições, de regras ou de qualquer outra coisa que cerque o design responsivo ou o design em geral. Você tem que pensar no usuário, ter empatia pelo usuário e facilitar a vida dele para que ele possa consumir o seu conteúdo mesmo em dispositivos menores. Beleza? Essa parte de design no design responsivo, você vai
ter uma percepção melhor na hora da criação, mas aqui foi uma apresentação para você ficar por dentro, ok? Então, vou indo nessa, estudar e galuxo. Forte abraço e até mais. Fui!